sou a professora Maria Luísa e agora eu vou contar para vocês sobre a faringe. A gente então está dando continuidade ao assunto de sistema digestório e eu estava quase que eu falei a parte da faringe na aula anterior e agora a gente vai ver um pouquinho dela. Então, para recapitular o que a gente falou na aula anterior, a gente estava começando a estudar a cavidade oral, né? Então, falamos sobre os dentes, sobre a língua e faltou também eu falar uma coisinha para vocês, que é a parte daquela órgão acessório que a gente ainda não estudou, que são as glândulas salivares. A gente tem 3 glândulas salivares, as parótidas, a glândula sublingual e a glândula submandibular. Elas vão produzir em conjunto a saliva. A saliva é importante, então, para umectar o bolo alimentar. Essa umidade vai favorecer o processo de mistura do alimento e também na saliva é que a gente tem a amilase salivar, que vai digerir o amido. Na saliva, a gente também vai começar o processo de degradar possíveis agentes microbianos que a gente tem ingerido, tá? Não é uma super, como é que eu vou dizer? Uma substância super antimicrobiana, tá? Não é uma substância super antimicrobiana, senão a gente pegaria saliva, né, contra qualquer coisa, ao invés de passar álcool na mão, cuspia na mão e tava tudo certo, mas não é assim, né? Então, o que acontece? Ele vai só começar esse processo, porque depois, mais pra frente, na nossa digestão, a gente tem o suco gástrico, né? Que vai conferir acidez a esse alimento, tá? E aí, as glândulas, elas vão fazer isso em conjunto. A gente tem ductos para liberar a saliva, tá? Então, a gente tem a glândula parótida, vai estar aqui na região mais próxima do final, né, da cavidade oral. A glândula submandibular está abaixo da mandíbula e a sublingual é aquela que está bem embaixozinho da língua, aquela que às vezes a gente está rindo ou fazendo alguma coisa e dá um espirrinho de saliva assim, bem constrangedor. É essa, tá? Que todo mundo sabe qual que é essa, já aconteceu com todo mundo, né? Então a saliva é super importante para ajudar a gente a tornar o bolo alimentar e também ajudar a deslizar, né? Quando ele vai conferir essa umidade para o bolo, ele também auxilia o deslizamento através do tubo, tá? Principalmente ali na faringe e no esôfago. E agora a faringe. A faringe do trato digestório pode ser dividida em orofaringe e laringofaringe. A gente já viu lá na anatomia 1 o papel da faringe no sistema respiratório. Então, a faringe é um órgão que tem funções em 2 sistemas, tá? A faringe é um tubo de musculatura estriada esquelética. Se a musculatura estriada esquelética, ela tem um movimento voluntário. Por quê? Porque é ali que a gente vai ter a epiglote. A epiglote é aquela cartilagenzinha que vai fazer ajudar no processo de deglutição. Então, enquanto a gente não está engolindo, fazendo a deglutição, a epiglote está levantadinha, permitindo a passagem de ar através da traqueia, tá? A traqueia fica na frente e o esôfago fica atrás. Então, ela está permitindo a passagem de ar ali para a traqueia, para que a gente continue a respirar sempre, né? A cavidade nasal tem contato com a região da traqueia. Com a região da faringe, desculpa, né? E aí, quando a gente vai engolir líquido, engolir sólido, o que acontece? Essa epiglote abaixa como se fosse uma tampinha, protegendo a traqueia da entrada de algum resíduo sólido ou líquido no sistema respiratório e deixando somente livre o canal esofágico. Tá? O esôfago, ele é o tubo de musculatura lisa, é um tubo de musculatura lisa reto, tá? Bem na região aqui do tórax,
pega toda a nossa parte torácica, ele tem mais ou menos 25 centímetros, é musculatura lisa, é uma musculatura lisa involuntária, e essa musculatura lisa, ela vai se contraindo, tá? Fazendo movimentos contráteis a fim de jogar esse bolo alimentar para baixo. Ai, prof, mas a gravidade não faz isso? Não é só assim, igual a gente jogar, sei lá, qualquer coisa num caninho. Se a gente jogasse uma bolinha dentro de um caninho, a bolinha ia para baixo, né? Mas o nosso esôfago não é exatamente assim. A gente precisa do movimento peristáltico, que é esse movimento contrátil, né? Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, até que o bolo alimentar vai passando. E aí, a gravidade ela é importante para auxiliar o movimento peristáltico, mas não é a única função, aliás, não é a única responsável pela essa passagem do alimento, pela descida do alimento, tá? Então, é um movimento peristáltico principal. E aí a gente tem o esfíncter esofágico lá no final do estômago, tá? O esfíncter esofágico, ele vai vai impedir o refluxo do alimento, tá? Para que o alimento não retorne, após ele chegar no estômago, para que ele não retorne. Aqui eu trouxe então uma imagenzinha para a gente começar a falar, no slide número 13, tá? Para a gente começar a falar sobre o estômago, desculpa. Então, o estômago, ele também tem uma anatomia bem fácil da gente entender, né? Então, o estômago nada mais é do que um saco para acumular o alimento ali a tempo suficiente para que ele inicie a digestão, né? Então, a gente tem uma região chamada fundo, que não fica embaixo, ela fica em cima. Geralmente, em anatomia, as regiões de fundo ficam em cima, tá? O corpo e o antro, que é a região mais próxima ao duodeno. Então, o esfíncter esofágico inferior é o mais próximo do estômago, ele vai estar muito próximo à cárdia, que é outro esfíncter estomacal. Então, a cárdia, ela evita esse refluxo do conteúdo estomacal para o esôfago. Por que isso é importante? Porque dentro do estômago a gente tem o suco gástrico. E eu já falei diversas vezes para vocês que o suco gástrico contém ácido clorídrico, que deixa o pH extremamente baixo. Então, fica aí perto de 2. Tá? Isso é muito, muito, muito baixo, muito ácido. E essa acidez do suco gástrico, se passar para o esôfago, o que vai acontecer? Vai agredir as células do esôfago. Então, isso não pode acontecer. Se acontecer, é o que a gente chama de refluxo, né? Às vezes, vai dar uma sensação de queimação muito forte na boca do estômago, e a pessoa com certeza vai tentar procurar ajuda, né? Ou tomar algum tipo de medicamento, enfim, para passar a dor, porque é dolorido mesmo. E a gente tem o piloro, que é o esfíncter que vai controlar o esvaziamento gástrico. Então, uma hora, né, depois de um tempo que o alimento ficou ali em contato com o ácido clorídrico, a pepsina foi agindo para iniciar a degradação das proteínas, o piloro se abre e o estômago passa a esvaziar para levar, então, o alimento até o intestino. Então, esse processo é chamado de esvaziamento gástrico. No estômago, a gente tem, quando o estômago está vazio, ele tem essas pregas gástricas. Por que a gente tem esse tipo de estrutura no estômago? Porque o estômago é um órgão muscular. Então, conforme a gente vai comendo mais e mais e se adaptando a comer mais, né, essa musculatura vai se dilatando e se acostuma a ficar de um determinado tamanho dilatado, tá? Então, essas pregas, elas ajudam a gente a comer mais ou menos, tá? E aí, a gente tem movimentos musculares acontecendo no estômago também para
e movimentando, misturando o alimento para que todo ele tenha contato com o suco gástrico. Nesse momento, o bolo alimentar não é mais chamado de bolo alimentar, e sim chamado de quimo, tá? Vocês vão encontrar bastante pesquisando aí em livros esse tipo de nomenclatura. Quimo é o alimento que está em contato com o suco gástrico. É importante que essa acidez do suco gástrico esteja presente para promover a ativação do pepsinogênio em pepsina, a transformação, do pepsinogênio em pepsina. A pepsina é a enzima ativa que vai fazer, então, a quebra das proteínas, certo? Então, a gente precisa dessa acidez estomacal. Fora que a acidez estomacal também vai ser importante para proteger a gente contra agentes microbianos, tá? E aí, vocês podem perguntar assim para mim, gente, prof, mas como que eu vou ter um negócio que é 2 ácido gástricos? Eu li na revista lá, vi no canal de, sei lá o que, de curiosidades, que se eu jogar suco gástrico na minha pele vai corroer. Vai corroer, sim, pode ter certeza que vai. Mas por que o meu estômago não corrói, então? Por quê? Porque a gente tem produção de muco e bicarbonato rente às células da mucosa. Então, é como se eles formassem uma película. O muco e o bicarbonato em conjunto formam uma película de proteção gástrica. Então, mesmo que a gente tenha um conteúdo líquido super ácido no estômago, as nossas células da mucosa estão protegidas. Por isso que quando a gente tem uma úlcera gástrica, quando a gente tem algum tipo de problema aí nessa mucosa estomacal, a gente vai ter lesões gástricas importantes, porque o suco gástrico vai estar agindo diretamente, correndo diretamente a nossa mucosa, tá? Aí eu trouxe uma imagenzinha para vocês que mostra que dormir do lado esquerdo, quando a gente está de estômago cheio, é mais adequado para acomodar melhor o estômago e evitar o refluxo de alimentos. Então, não é ideal que a gente durma de estômago cheio, deite de estômago cheio, tá? Mas, se por acaso acontecer, deite do lado esquerdo, que aí a gente acomoda melhor o estômago e o suco gástrico não vai para onde não deveria ir. Dentre as células do tecido estomacal, a gente pode destacar, então, as células da mucosa, que vão ser produtoras do muco, que vai proteger todas as células que estão ali compondo o tecido gástrico. As células principais, que vão produzir o pepsinogênio, que quando estiverem em contato com a acidez do estômago vai ser transformada em pepsina para digerir as proteínas. A célula parietal, que vai produzir o ácido clorídrico, que vai formar o suco gástrico. E a célula G, que vai produzir gastrina, que é um hormônio super importante para controlar, então, o processo de digestão. É isso então, espero que vocês tenham gostado. Próxima parte da aula, a gente vai falar sobre o intestino delgado. Até mais!